Começa a ler? Alegres da esperança, fortes na fé, dedicados no amor, unidos no trabalho. Sinodal Triângulo Mineiro, vem pra Palmas, você também, vem! Sempre digo que, apesar de nós, né, dos nossos erros, dos nossos defeitos, do nosso pecado, Deus é o Senhor da igreja. E essas situações inesperadas, que trazem dificuldades, e que nos trazem mais para perto de Deus, né, da dependência, e com certeza nos leva a mudanças, né, mudanças que glorificam a Deus, né? Isso que é importante. E como cartas de Cristo, e nós estamos contando a história dessa grande carta que é a Sinodal do Triângulo Mineiro. Talvez essa é a pergunta mais difícil, já que você me perguntou, então. Eu penso ser essa e eu deixei para o final a pergunta mais difícil. Houve algum momento que você olhou para o trabalho e que o trabalho ele estava se desviando do propósito, da identidade de Cristo. E o que vocês fizeram? Talvez esses momentos sejam exatamente quando eu olhei para mim. Que eu falei assim, não, eu dou conta, eu consigo, eu faço, pode deixar comigo. Aí nessa hora deu errado. E realmente é uma pergunta difícil, né? Porque eu acho que quando a gente entra na obra do Senhor e a gente entra com muitas ideias, né? Animado com um congresso, com um evento que deu muito certo, e a gente chega lá, quer implantar algumas coisas e talvez hoje já quase entregando, né? Já sentindo, começando a sentir, como eu estava dizendo para as meninas hoje mais cedo, sentindo já a minha partida, né, da mocidade. Eu entendo que a gente tem que entrar para ser mudado. A gente é muito mais mudado do que a gente muda alguma coisa. O Senhor nos molda de forma fantástica. Então, todas as vezes que eu cheguei e pensei assim, não, aqui não dá certo. Talvez foi sempre quando eu olhei para mim e não olhei para Cristo. E aí, quando a gente senta, aprende, às vezes pela dor, muitas vezes pela dor, a gente tem que ter humildade de retornar, pedir desculpa e falar assim, ó, foi eu, então vamos realinhar aqui. Então, todas as vezes que eu olhei para mim, deu errado. Falando sobre essa dependência, nesse período que foi tão bom e marcante na sua vida, certamente nessa jornada, às vezes surgiu alguns períodos ou momentos difíceis,
foi necessário rogar força, pedir força ao Senhor para que Ele esteja sustentando nessa jornada. Como que foi esses períodos? A minha passagem na Sinodal é como vice-presidente. Então, eu fui vice-presidente em 2017, em 2019. Em 2021, fomos reconduzidos, né, por conta da pandemia. Então, a gente pegou a pandemia, que eu acredito que foi um período assim que causa um desânimo geral, né? E, como líderes, estando à frente de um trabalho desses, eu não diria que é a nossa obrigação, mas a gente tem uma responsabilidade muito grande, né, de se manter animados, motivados, para que aqueles que olham para nós, eles também não fiquem desanimados, né? Então, foi um tempo assim que eu tive que buscar muita força no Senhor. Eu acredito que todos, né, todos aqueles que estão envolvidos com federação, MP local, porque era algo totalmente novo, não tinha um manual de como agir naquela circunstância. Então, tinha um pouco da questão do medo, de tudo que se formou na nossa sociedade, né, por conta do Covid. Então, foi um período assim que a gente precisou muito de buscar o Senhor, e eu acho que foi um período de muita dependência mesmo, de Deus, ajuda, me anima, porque por mim mesma eu não tenho condições, ou me ensina a motivar o meu irmão, me ensina a olhar para a necessidade dele, não só para a minha. Eu acredito que foi um período bastante desafiador, assim, e que, graças a Deus, a gente conseguiu passar por isso, né? A gente tem visto, a gente ainda traz resquícios desse período, né? Porque com tudo indo para o online, muitas pessoas acabaram tendo dificuldade de voltar para o presencial. Então, a gente, às vezes, ainda lida com essa dificuldade, essa resistência aos encontros presenciais, porque o online é mais cômodo, é mais fácil. Então, basicamente isso. Assim, eu acredito que foi nesse período que Deus ensinou não só a mim, mas a todos nós a dependermos mais nele e buscarmos força nele para viver esse momento tão estranho que foi. Entre viagens na nossa região, nas cidades, no trabalho da Sinodal, o trabalho online, experimentando essa dependência do Senhor, existe, sim, algum versículo que te acompanhou e que, em alguns momentos, você lembrava e aquilo sustentava, uma palavra que te sustentava durante esse processo, esse tempo? Eu acredito que Colossenses 3:23 visitou bastante a minha memória, a minha mente nesses momentos, né? Tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Porque, até pelo meu cargo de vice-presidente, muitas vezes a gente teve até algumas oficinas com os vice-presidentes das federações, e a gente conversava bastante sobre isso, que às vezes o vice é visto como aquele que não faz nada, ou ele entra em cena quando o presidente não está. Então, eu acredito que, enquanto vice-presidente, né, foi um versículo que esteve bastante comigo. Você está fazendo para o Senhor. Você não está fazendo para ser vista, para ser reconhecida e para ser lembrada. Você está servindo ao Senhor, Ele te colocou aí nesse tempo. Então, você deu o seu melhor. Lembre que, antes de servir aos homens, você está servindo ao Deus que te comissionou. Então, foi um versículo que, assim, me acompanhou e me acompanha em tudo, até para colocar meu coração no lugar, né? Porque muitas vezes a gente tem aquela vontade de fazer as coisas por nós mesmos, né? De ter um reconhecimento ou de ser lembrado, mas a obra é dele, né? Eu sou uma privilegiada de ter recebido esse chamado para trabalhar na obra dele, e então eu devo fazer tudo para ele. Muito obrigado, Jaqueline, por compartilhar sua história de dependência do Senhor nesse trabalho, participando num período tão difícil de pandemia e nos contando, encorajando, né, os novos que estão chegando agora na Sinodal, aqueles que estão participando, conhecendo um pouco mais do trabalho, como conciliar tudo isso. Eu acho que um ponto-chave que você falou, desde a primeira pergunta, e te perguntando o versículo, o diferencial é entender a quem nós servimos em todo o tempo, em toda a nossa vida. Nesse tempo, Larissa, né, na sua jornada, houve algum momento, alguma dificuldade
que você pensou assim, eu vou desistir? Porque, igual a gente falou, muitas vezes a falta do envolvimento ou de desejo de estar envolvido por conta de alguma dificuldade, falta de tempo e tantas barreiras que nós colocamos no envolvimento, né? Houve algum momento em que você falou assim, não, agora não dá, não dou conta. E como você lidou com essa situação? Como você foi encorajada a prosseguir? Sim. A gente gosta de um pouquinho de drama, né? Mexe e vira, a gente quer desistir das coisas. Mas, assim, às vezes fica repetitivo, mas, de fato, a pandemia foi um divisor de águas. Né? Então, assim, na época da pandemia, eu estava como presidente da FEMAP. Né? E foi um ano desafiador, porque a gente tinha uma dificuldade muito grande de chamar os jovens à programação. No começo, ainda era tudo muito incerto. Depois, de fato, nós cancelamos quase tudo. E depois o retorno. Nossa, o retorno foi sofrido. Então, assim, nós tínhamos um empenho muito grande da galera na região. E a primeira programação que a gente voltou presencial, pós-pandemia, a gente teve um baque, né? Que a gente esperava ali aquela mesma quantidade de pessoas que sempre estavam envolvidas no trabalho. Na época, era uma comemoração importante para nós, foi junto com o DJP, comemoramos o aniversário da nossa federação. Contamos um pouquinho da história da nossa federação também. E a gente se preparou para aquilo que a gente tinha antes. E aí, de repente, deu a hora, e foi passando a hora, e a gente olhava e falava, gente, cadê o pessoal? Então, trazer as pessoas de volta, eu acho que foi o mais difícil. Principalmente porque, assim, já tem um movimento aí de que a gente não precisa muito da igreja, que é muito forte. Então, valorizar a nossa igreja, valorizar a comunhão, valorizar o estar junto, é muito importante. Então, eu penso que é um trabalho de igreja local também, né? Não só de federação e sinodal, porque é algo muito pessoal nós entendermos que nós fomos feitos para viver em comunidade. Nós fomos feitos para estar ali. A igreja não é perfeita, nós vamos falhar com as pessoas vão falhar conosco, mas o Senhor nos criou para a comunhão, né? E toda a obra de Cristo é pela igreja, por causa da igreja, né? Por amor a ela. Então, Cristo valoriza muito a igreja para que a gente deixe ela de lado. Né? Mexe e vira, eu repito essa frase, vou repetir de novo, mas tem uma pregação do Heber Campos Júnior em que ele fala que eu desprezar a igreja é dizer que Cristo amou muito mal. Porque ele se entregou por ela, ele fez tudo por ela. Então, assim, nós entendermos a preciosidade que é a comunhão dos santos, estarmos juntos. Então, às vezes, essa foi a minha maior dificuldade, porque a gente não entende isso com as pessoas enfiando na nossa cabeça. A gente precisa entender o valor da comunhão, entender o valor do trabalho para o Senhor, entender o valor da igreja. E esse, para mim, foi o maior desafio que geralmente me fazia titubear, porque eu achava que era eu que tinha que fazer as pessoas entenderem isso. E eu não conseguia, porque realmente não está nas minhas mãos, e já é uma dificuldade muito grande minha de tentar motivar as pessoas. Você tem que estar sempre ali, né, colocando as pessoas para frente. Isso era muito difícil para mim. Né? Então, eu creio que essa é uma das razões que, às vezes, me faz dar uma balançada. Né? Mas, como muitos aqui já disseram, o Senhor sustenta e a obra é dele, ele levanta, e é ele que acorda as pessoas também. Acho que unidade é um grande desafio da igreja depois da pandemia. Né? Certamente um grande desafio. Acho que não só depois da pandemia, Larissa. Acho que depois do pecado, né? Com Na certeza. verdade, né? Deus, Verdade. um Deus relacional, nos criou seres relacionais, mas o pecado ele torna as relações não mais algo natural, mas é algo muito difícil mesmo, as relações, né? Sim. Mas aí quando nós olhamos para Cristo Jesus, Ele é a unidade, o vínculo Sim. de unidade, né? E ele escolheu a igreja para fazer isso. Justamente. A gente não sabe por quê, porque é tão difícil, né? É. A gente tem tantos probleminhas dentro da igreja, mas ele fez isso por nós, e é por meio de nós que a obra dele vai ser feita. Né? Qual
que foi da jornada, no seu testemunho de vida, na sua história, a importância do trabalho da mocidade, da UMP, tanto da federação como da sinodal, como impactou a vida do senhor, o testemunho de vida do senhor? Cara, eu participo da igreja desde a infância, mas como diz lá Isaías, estava dentro da igreja e o coração estava fora. Então, quando Deus trabalhou na minha vida em termos de conversão, a mocidade foi o meu a minha âncora, porque ali eu encontrei pessoas que não tinham prazer no mundo. São jovens vindos do mundo para dedicar a vida a Deus na igreja local. Então, eu troquei, Deus me deu um privilégio de deixar os amigos do mundo para agora ter amigos cristãos. E isso me ajudou muito, porque quando você tem alguém do seu lado que tem o mesmo ideal cristão agora, você preenche um vazio que o mundo tinha na sua vida quando você participava dele. E mais do que isso, você tem um monte de gente com o mesmo foco, mesma idade, e com um detalhe importante, desde a juventude, eu entendo que o jovem tem vigor. Então, o jovem trabalha com ousadia. Enquanto o maduro é conservador, o jovem é destemido. Então, isso é muito importante, foi muito importante na minha vida. Durante toda essa época, eu dediquei todo o meu vigor para glorificar o nome de Jesus Cristo, para fortalecimento da igreja local. Né? Então, isso foi muito importante até para que eu me sentisse chamado para o ministério pastoral. Muito bom ver como que a influência do trabalho da mocidade, seja na federação, na sinodal, influenciou a vida do senhor e hoje um pastor tão relevante na nossa região. E daquilo que o senhor comentou e falou, acho que é uma palavra que cada jovem precisa guardar, não caminhar sozinho. E participar da sinodal faz parte justamente desse processo, de estar caminhando com outros que também estão na busca, no desejo, no anseio, por um relacionamento com Deus, por uma caminhada com Deus. Lucas, nesse período, durante essa história, existe alguma parte assim que marcou a sua vida? Várias partes marcaram, né? Foi a minha reaproximação da igreja, quando eu comecei a voltar a frequentar os trabalhos da federação e também na sinodal, ainda sem nenhum cargo dentro da sinodal. Mas quando eu retomei aos trabalhos, participando com amigos meus antigos, foi a minha reaproximação da igreja, depois de um processo que eu estive fora da igreja, e foi parte fundamental da minha conversão, de fato. Por mais que eu nasci na igreja, minha família sempre foi uma família de dentro da igreja presbiteriana, a minha conversão se deu ali entre os 17 e os 19 anos, que foi justo nessa fase de reaproximação da federação. Então, teve um ponto fundamental, tanto os trabalhos que a federação realizou e a sinodal realizou nesse período, quanto a reaproximação de amigos, que a Bíblia mesmo diz que os amigos nos ajudam na caminhada cristã. Então, esse foi um dos pontos cruciais que eu entendo que a sinodal e o trabalho da UMP realizou em minha vida. Além disso, outros pontos que marcaram, né, foi através de um trabalho da UMP e da sinodal que eu conheci a minha esposa. Então, marcou minha vida e vai marcar o restante de toda a minha vida por causa disso. Amigos que eu levo para toda a minha vida, que eu fiz dentro da sinodal e dentro dos trabalhos da UMP. Viagens, inúmeras viagens que ficaram marcadas com histórias. A gente estava relembrando algumas ali que aconteceram conosco. Alguns testemunhos. Uma pessoa que marcou muito a minha vida e que eu tento lembrar sempre dela, o reverendo Enos, que marco assim da UMP.
algumas pregações dele que eu ouvi, até uma pregação de casamento que eu ouvi ele fazendo, que me marcou bastante. Então, essas figuras dentro da UMP marcaram bastante a minha vida, e eu sei que eu levarei isso para o restante de toda a minha vida. Depois desse tempo de participar dessa grande retomada na história da Sinodal, como foi deixar um pouco desse trabalho? O trabalho da mocidade, para mim, ele deixa saudades, mas me dá a sensação de dever cumprido. Legal. Eu fui com a mocidade até o fim, até onde deu para eu estar, até onde deu para eu ir, deu para eu colher frutos para a minha vida que eu vou levar para o resto dela, né? Muitos relacionamentos, muitas amizades, muito aprendizado, né? Tanto com erro quanto com acerto, né? Meu casamento é fruto da Sinodal, foi onde eu conheci meu marido, o Gato, né? E eu acompanho, de certa forma, até hoje, né? Porque ele ainda participa, mas, para mim, é uma etapa concluída na minha vida, né? Eu quero que, daqui para frente, os meus filhos desfrutem da mocidade, mas o meu trabalho está finalizado, eu acho. O mais interessante, Suzel, quando você conta, é saber que você e tantos outros fizeram parte disso, né? Pertence a esta história e colaborou com cada um desses testemunhos, com essas histórias, né? E quando você olha para tudo isso que Deus fez na vida de cada federação, de cada jovem, cada encontro, cada acampamento, o que a Sinodal significou para você, o que ela significa ainda para você hoje? Como eu falei anteriormente, a Sinodal fez parte da minha história. Assim, eu lembro que eu estava na faculdade e aí tinha um evento no final de semana, tinha que se reorganizar, fazia parte da minha rotina, né? Fazia parte de quem eu era naquele período. E ainda significa muito para mim, eu acho que mais pelo processo que foi de conhecer pessoas, né? Igual eu falei, de criar laços para a vida mesmo. Eu tenho amigos até hoje daquele período que são significativos assim, para a minha história. E ainda eu acho que quando a gente relembra, eu estava vendo as fotos, eu falei, gente, foi maravilhoso fazer parte disso. E eu sou muito grata a Deus por ter me escolhido, por ter me capacitado naquela época, né, para estar à frente, mesmo com tantas demandas, né? Eu olho, eu falo assim, eu era muito jovem, tinha acabado de sair de casa, eu estava numa igreja nova, numa cidade nova, foi um desafio, mas, ao mesmo tempo, foi um suporte que eu tive, assim, e de desenvolver várias áreas na minha vida mesmo. Mas hoje eu acho que o que eu levo é essa unidade mesmo, a oportunidade que eu tive de participar de projetos, de estar em outros estados, né, através dos trabalhos que a gente teve do Encontro Regional, do Desperta Minas, que a gente participou. Eu tenho amigos até hoje de outros estados, né, do Espírito Santo, São Paulo, amigas assim que a gente acompanha, participar, por exemplo, dos eventos das federações, fez eu me aproximar de pessoas que moram em Patrocínio, Uberlândia, e de encontros de vidas que a gente aprende um com o outro, da troca, às vezes de uma palavra que aquela pessoa precisava ouvir naquele momento, ou a gente. Então, de se fortalecer enquanto igreja também. Então, significou muito e ainda significa. Porque eu lembro, por exemplo, em Valadares, quando a gente estava junto lá, rapaz, aquele tempo foi precioso. Eu lembro daquela piscina, a gente brincando lá no entorno da piscina. Eu lembro de cada detalhe. Eu lembro da turma quando falou assim, vamos jogar Angelita na água. Eu estava lá, cara. Tava mesmo. Aquilo para mim. E o Walter já estava de olho nela. Foi a oportunidade dele. Então, cara, eu lembro dos detalhes. Então, hoje, se a gente senta e conversa, eu lembro dos detalhes de cada momento que nós passamos juntos. Lá em Vazante, o encontro deles foi num galpão grande. Eu lembro como se fosse hoje. Eu lembro de cada pessoa.
das dificuldades para chegar. Eu lembro do congresso lá em Patrocínio, que eu cheguei de moto, estava tendo uma reunião lá, eu saí de Uberlândia, eu tinha acabado de comprar minha moto. Então, eu tenho uma história marcada por esse tempo que eu passei com a moçada. Mas, Jota, tem alguma coisa assim nesse tempo de sinodal que você gostaria de compartilhar com a gente? Algum fato curioso sobre a sinodal, algum evento, algum acontecimento que foi marcante para você? Tem dois. Dois. O primeiro foi o congresso em Palmas, em 2014. Eu fui criado na igreja presbiteriana, eu já sabia dos concílios, mas eu não sabia que a UMP tinha, vamos dizer, concílios, entre aspas, também. E para mim foi um choque chegar lá em Palmas e ver gente da UMP do país inteiro. Um Supremo Concílio da UMP. Não um Supremo Concílio, mas assim, de ter contato num evento só. Legal. De pessoas que eu nunca ia imaginar. Eu saí de lá com amigos no Sul, no Norte, e eu sabia que a igreja estava espalhada, mas eu não tinha contato. Então, um choque para mim, uma mudança, foi o congresso em Palmas 2014. Ele mudou a minha forma de enxergar a igreja presbiteriana. Até porque eu fui um voluntariado pelo pastor Pedrão e eu não gostei. Eu fiquei com raiva dele por 6 meses. Isso. Por ele ter me empurrado, à força, entre aspas, lá no Lidera Jovem, em 2013. Eu vou relembrar a história, assim, da minha memória. A gente estava lá fazendo a eleição da diretoria da FEMOPRIM, na reorganização, e aí tinha a votação para o cargo de secretário executivo. Perguntaram sobre o cargo, explicaram o que fazer, e aí o Pedrão falou assim, esse cara aqui serviria para esse cargo porque ele trabalha com computação. Eu sou da área de computação. E aí seria uma boa. O que vocês acham de colocar ele? Antes que eu me pronunciasse, a galera concordou. Eu falei, então vamos fazer o voto para aclamação e tá eleito, antes de eu me pronunciar. Eu fiquei muito, mas muito irritado com ele. Na época você também não gostava de abraço? Não gostava de abraço. Entendi. E gostava menos ainda que me voluntariassem para alguma coisa. E aí vinha, com o Lidera, eu já tinha ciência que vinha o congresso em 2014, logo em seguida, porque a convocatória para o congresso, era eu que tinha feito a parte escrita dela, ajudando o secretário executivo da gestão 2013 e 2015. Então, eu sabia que tinha um presentinho, que eu não queria de jeito nenhum ir. Então, eu fui de Uberlândia a Palmas, a gente foi de van, foi uma viagem de umas 18 horas, eu fui comendo marimbondo, morrendo de raiva. Chegou lá no congresso, aquele choque, e eu saí dali encantado com o trabalho de MP e minha visão mudou. Esse foi um evento. O outro foi para mim como pessoa. Foi um evento da Nacional, o PMF, o Projeto Missionário de Férias, que foi, em 2016, foi no Amazonas. E a gente sabe que o Brasil é pobre. Eu só não tinha visto. Uma coisa é você ver na TV. Outra coisa é você estar num lugar e o esgoto passar na sua porta. E a gente foi em lugares que eram assim, extremamente pobres, miseráveis, pessoas com quem a gente conversou tinham uma história assim, completamente sofrida. E aquilo me marcou como pessoa, muito. Porque quando a gente é criado, não foi que eu não sou de família abastada, mas também nunca passei fome. E nunca passei necessidade assim, extensa. E eu tive contato com gente que estava vivendo, não estava passando, estava vivendo aquilo. E te torna grato, te faz lembrar das pessoas, lembrar dos pobres e miseráveis, e orar, e o que você puder fazer para poder aliviar o sofrimento, fazer. Eu me lembro que, depois que a gente voltou para a igreja, uma das igrejas bases, no finalzinho, a gente estava agradecendo porque tinha sanitário na igreja. A gente estava em lugares que não tinha sanitário, não tinha banheiro. Então, você começa a valorizar as coisas mais simples e enxergar o quanto que Deus, sabe assim, abençoa a gente com coisas que a gente nem dá valor, como uma poltrona para poder sentar. Sim. Isso me marcou demais. A minha visão sobre pobreza, questão social mudou muito depois do PMF em 2016. Então, foram esses 2 eventos. Eu não teria ido nem no Congresso e nem muito menos no PMF se eu não tivesse envolvido com o trabalho de mocidades. Não iria. Isso eu te garanto, eu não iria. Mas a mocidade também cria muitos laços. A mocidade cria amizades, proporciona momentos engraçados, comunhão,
estamos todo mundo junto e certamente você tem algum momento aí marcante para contar para a gente poder rir e divertir nesse momento aqui. Temos. Eu fiquei incumbida de entregar os coleguinhas hoje, né? E fique à vontade, queremos nomes e não me poupe os detalhes. Pode deixar. Antes até, né, eu acho muito importante quando fala sobre criar laços para a vida, né? Antes até de falar sobre essa parte descontraída que sempre rola, né? Sempre. Eu queria destacar aqui que, de fato, a UMP cria laços para a vida. Eu me lembro que, pouco depois que nós voltamos do congresso, né, e nós estávamos com uma outra viagem marcada, que era o Desperta Minas. Pouco antes, eu perdi meu pai. E eu lembro que 2 dos meninos que moravam fora de Uberlândia, né, 2 amigos que fizemos nessas idas e vindas de eventos de sinodal, eles vieram para Uberlândia para estar comigo, né? E eu tenho muita lembrança assim de eles não falaram nada, eles ficaram no cantinho, mas eu lembro deles. E depois, alguns anos depois, né, eu tive a oportunidade de retribuir isso também quando o Jota perdeu o pai dele. E ficamos um grupo de amigos, todos da UMP, a madrugada toda ali com o Jota também. E é algo tão especial, por isso que eu amo esse trabalho, porque é real, a gente consegue, de fato, né, compartilhar não só as alegrias, mas os dias difíceis. Certamente. Mas voltando, a gente, já que eu estou falando do Jota, né, vou começar por ele. Isso. Vamos começar pelo Jota. Pelo Jota. Jota era uma pessoa que não sabia receber afeto, sabe? Assim, não era demonstrações sociável. de carinho. Então, a gente teve uma árdua tarefa. Então, assim, os meninos foram muito dedicados em ajudar o Jota a se livrar dessa dificuldade, dessa limitação dele. Então, ele recebia vários gestos de carinho, os meninos agarravam o Jota no congresso, ele recebia vários beijos na bochecha. Que maravilha! Eu apertava as bochechas dele. Era assim, era uma... Eu acho que o Jota não aguentava muito contato, nem assim, sabe? Nem de encostar. Nem perto. Agora, pode chegar e abraçar. Quem quiser, gente, dá um abraço bem apertado no Jota hoje. Vamos lançar uma campanha. Vamos lançar. Abracem o Jota. Abracem o Jota. Maravilha. E os meninos beijavam as bochechas desse Jota e ele odiava aquilo. Mas hoje ele já acostumou. Então, gente, fiquem à vontade. Isso. Hashtag abracem o Jota. Abracem o Jota. Outra coisa também, eu estava comentando com os meninos, a gente riu de muitas situações e congresso é chave para acontecer isso. Me lembro que teve um congresso nacional e a gente tinha que ir fantasiado, né, de um personagem e tal. E um jovem ele teve a brilhante ideia de fantasiar de Hulk. Então, a gente tinha algumas limitações nesse lugar, porque era um colégio e, de vez em quando, a água acabava. E acabou nesse dia, a água. E esse rapaz, ele estava lá todo verde. Acabou a parte temática, todo mundo já estava trocado e tal, e ele continuava verde. E aí os meninos falaram assim, gente, vamos ajudar ele. Eu lembro que o Lucans, os meninos que estavam ali, pegaram canecas, que a gente ganhava muito copo também, caneca, e pegaram aquilo e começou a pegar água da piscina para dar banho no menino, literalmente, lá de fora, assim, e jogava e esfregava esse menino. Eu sei que ele estava verde até no dia seguinte, coitado, porque não voltou a água naquele dia. Incrível Hulk, queremos você aqui. Queremos, venha participar conosco, né? E um outro fato, quando a gente foi para Governador Valadares, alguém inventou que tinha um formato de guitarra. Não sei quem que inventou isso. Queremos também essa pessoa aqui. Queremos você. Inventou que do alto do Ibituruna, é isso, né, gente? Que lá do alto conseguia ver esse formato de guitarra. A gente não conseguiu ver guitarra nenhuma, mas conseguimos ficar perdidos no meio do mato lá, uma turma. Subimos o morro
e tentamos pedir o socorro, para que o socorro chegasse até nós, mas os meninos se perderam também pelo caminho. Maravilha. Eu sei que estava todo mundo perdido e, por fim, a gente teve que amanhecer lá no alto daquela montanha, porque a gente não sabia voltar. É mesmo, Leslie? E aí, o jeito era rir da situação, passamos um frio lascado. Meu Deus. Mas quando o dia amanheceu, a gente conseguiu achar a volta. Guitarra. O formato de guitarra, guitarra jamais. Jamais. Maravilha. É uma lenda. A guitarra é uma lenda. Uma lenda. Eu acho que vão ter outras histórias aí. Depois o pessoal vai saber contar muitas histórias, porque é muito... Sempre tem umas dessas, né, Vitinho? Sempre. Leslie, mas que bom saber que na Sinodal há a conjugação do Evangelho. Quando a gente sorri com quem está sorrindo, a gente chora com quem chora, e você foi um exemplo, com certeza, para a gente nesse período. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Eu queria só lembrar de uma coisa rapidamente. Claro. Lembrar de uma coisa rapidamente aqui. No nosso primeiro congresso, a nível nacional, foi fundada a IPPP. IPPP. Lembrei agora disso. O Jota deve se lembrar muito bem, né, Jota? A felicidade dele, gente. Ele se lembra. Ele se lembra. Era um batismo. Nada presbiteriano. Que bom que a gente deu até uma... Vamos entrar nesse assunto, né? Talvez. Ou possa ser um Pastor, eles faziam... Era Igreja Presbiteriana Praia do Prata. A gente foi para um lugar que tinha lá em Palmas, que foi onde foi o congresso, e eles tiveram a brilhante ideia de batizar todo mundo. Que bênção! E o Lucas, né? O Lucas Gouveia, todo mundo conhece como Lucas. Queremos nomes. Anjo, né? Só não voa porque, né? Talvez anjo não tenha asas, né? Talvez não. E aí eles começaram o batismo e assim, quase que eu fui até promovida nesse dia, porque eu cheguei na porta do céu, porque ele me batizou lá e não me levantava. E eu debatia e ele não me levantava. Aí eu falei, o jeito é ir abraçar Jesus. Mas é isso, mas é sempre muito bom estar com todos eles, a gente tem muito carinho por todos vocês, e eu louvo a Deus pela vida daqueles que permanecem com o trabalho, né? E a nossa oração é que aqueles que estão chegando tenham também o mesmo amor, porque servir é o maior presente que Deus nos dá. Mas são 10 anos de Sinodal e você está na Sinodal desde a reorganização dela, Walter Júnior. Trazendo um pouco para a sua experiência pessoal, para a sua vida familiar. Você sempre fala para a gente que tem o antes e depois Sinodal, muita coisa a partir da Sinodal da sua vida. O que mais te marcou nesses 10 anos? Bom, são 10 anos. Eu não estava na diretoria efetiva de 2003, organizada. O tesoureiro anterior, a gente não tinha dinheiro também, né? Não precisava nem muito de tesoureiro ali, não. Não tinha muito o que administrar, né? A Sinodal começou com um saldo negativo. E, logo em seguida, conhecendo a Angelita, dentro da própria Sinodal, participando de presbitérios diferentes, né? A Sinodal ainda alcança um espaço territorial ainda maior. Conheci a Angelita e aí foi que há o antes e o depois, né? Porque hoje a gente se conheceu dentro da Sinodal, namoramos na Sinodal, nos casamos na Sinodal e hoje a gente vê algumas crianças correndo aqui na Sinodal, né? Então a gente tem um antes e o depois, porque veio como um divisor de águas, onde eu conheci, constituí minha família ao redor da Sinodal. Então, eu tenho a Sinodal realmente como um referencial na minha vida de bênção. E onde a gente quer que as nossas crianças, os nossos filhos, a gente ouviu mais cedo aqui, que as crianças são a igreja de hoje, e a gente honra a Deus, a gente glorifica a Deus, a gente cultua a Deus em família, em onde quer que um vá,
os outros estão juntos. Então, a Sinodal realmente, na minha vida, foi um divisor de águas, um antes e um depois, especialmente com relação à família, amigos, amizades, assim, que a gente pretende continuá-las no céu, né? Até a eternidade. Sem dúvida, sem dúvida. E tem gente ainda que quer buscar Filisteia, né? Quer ir além do Rio Jordão, sem ter ainda ido num encontro de sinodal, de federação. Está perdendo, pastor. Está perdendo. Está perdendo a bênção. Está perdendo a bênção, está aí dando murro em ponta de faca. É porque sofrimento. A sinodal está recheada de bênção. De bênção, de relacionamento vasos saudável. E varoas aí, ungidos do Senhor. Pois é, e gente indo atrás de Dalilas aí por fora. Jota, você está envolvido com a Sinodal desde a sua reorganização. E como ainda está, certamente você guarda na sua memória muitos fatos e detalhes, porque você gosta de detalhes, que marcaram a sua vida e a vida de toda essa moçada ao longo desse percurso. Conta para a gente um pouco dessas histórias. Eu estou na Sinodal desde o Lidera, em 2013. Eu não tive no congresso de reorganização, mas sim, eu creio que eu participei de boa parte dos eventos da Sinodal, acho que todos. E daqueles da Nacional, durante os períodos, eu fui em boa parte deles. Eu me lembro de muita coisa. Até lá no grupo da diretoria eu estava escrevendo o histórico, que eu me lembrava de cabeça. Eu errei algumas coisas, não lembrava de todas as pessoas, todos os eventos, mas ficou basicamente quase tudo mesmo que aconteceu. Eu me lembro muita coisa e foi realmente muito bom. Agora, já falaram muita coisa aqui, a Leslie contou muita coisa, a Angelita contou muita coisa. E, para mim, e a Sinodal, ela representou uma mudança mesmo. O que a Leslie comentou com relação a aceitar abraços é verdade, eu era muito fechado. Então, o que a Sinodal foi, para mim, uma bênção, tanto no sentido espiritual, mas como pessoa, porque me permitiu a construir amizades, coisa que eu não fazia antes. Não é que eu não tinha amigos, eu tinha amigos, mas com consanguinidade. Qualquer um que não tinha consanguinidade, eu ignorava de cara. E a Sinodal me permitiu a perceber a família de Cristo como amigos. Maravilha. Para mim, isso foi muito importante. Dado no meu histórico, né, eu cresci numa igreja muito hostil, então, para mim, sempre foi muito difícil estar junto de crente. E com a Sinodal isso foi bem diferente, da gente viajar, de brincar, os meninos me zoarem bastante, e foi bom. Maravilha. Eu me lembro de muita coisa. Aí, para poder contar, teria que gastar um tempo. Aí, a galera abraçar. Meu Deus do céu! Tá aí, Jota. Até aí eu vou pra galera aqui. Maravilha. Abraço o Jota. Alguns anos atrás, eu estaria furioso com esse tipo de coisa. Mas agora, sério, eu não apelo. Tá porque feliz. São meus irmãos em Cristo. Maravilha, maravilha. Quando você tem uma experiência agradável na vida, Jonathan, e no caminhar com Deus, essas coisas marcam a vida da gente. Então, a gente, como pastor, quando a gente assume um trabalho desse, se a gente não amar as pessoas com as quais a gente está trabalhando, a gente vai esquecer. Como é bom ter em nossa Sinodal pessoas tão privilegiadas como a Mariana, que em 2016 estava lá na comemoração de 80 anos da UMP e teve o privilégio de estar próximo também do ilustre Enos, a figura da nossa UMP, e como foi poder representar a nossa Sinodal nessa comemoração. Foi uma comemoração muito boa. A gente estava, acho que, se eu não me engano, com 6 representantes da nossa Sinodal, mas o Lucans, que na época o Lucans estava como vice-sudeste, né? Mas a gente estava em 6. Eu, a Jaque, a Júlia e a Jennifer da Sexta Igreja, o Jota e o Daniel, mais o Lucans. Então, a gente estava em 7 e foi uma programação muito boa. A gente pôde conhecer figuras importantes da UMP, como o reverendo Enos, né? Que a gente pôde conhecê-lo, pode
aprender um pouco mais da trajetória dele como jovem da UMP. E nós tivemos também, além dos cultos, das palestras, dos momentos de louvor, a gente teve um momento de evangelismo, onde a gente dividiu em grupos, colocaram várias pessoas do Brasil inteiro em grupos separados, a gente andou pela cidade, distribuímos um kit evangelístico para as pessoas que estavam ali na rua. E nos momentos livres a gente pôde conhecer mais uma turma, né? A gente juntou bastante com a galera do Espírito Santo, e a gente andou bem a cidade, fizemos um tour pela cidade, então foram momentos bem divertidos, né? Além das programações, foi um momento que a gente serviu e conheceu bastante gente, que, pelo menos eu acho que eu não conheceria assim em outro tipo de programação. Eu acho que esses tipos de eventos só o MP nos proporciona, né? E nessa trajetória, nessa viagem, assim, se você pudesse destacar algo, um momento que marcou esse grande encontro de 80 anos da UMP, o que você poderia nos contar, assim? Tirando o frio, porque estava muito frio naquele sul quando a gente foi, e a gente daqui não está acostumado com frio, né? Então estava bastante frio. Mas foi um momento de muita comunhão, foi bastante divertido, e eu senti assim que parecia que a gente se conhecia há muitos anos, sabe? Às vezes foi a primeira vez que você viu a pessoa, mas parece que a pessoa já fazia parte da sua vida ali há muitos e muitos anos. Um ponto forte que a gente tem visto aqui sempre jovens que comentam da experiência de não estar sozinhos, de conhecer pessoas, de caminhar com outras pessoas. E esse é o trabalho das federações e o trabalho da Sinodal. E em 2022 você participou de um grande movimento que, de certa forma, foi um grande movimento de unidade. Foi, de UMPs. muito esperado. Fala para nós. O ENUMP foi algo maravilhoso de participar, que inclusive foi prorrogado por causa da pandemia. Então, assim, a gente estava bem ansioso, já era um evento que a gente queria, assim, a nível de nacional e que não envolvesse toda aquela burocracia do Congresso, né? Então, foi algo muito aguardado, foi muito bom. Fomos uma turma boa daqui, né? Teve uns que encarou a viagem de carro aí, a gente andou bastante. Uma turminha se encontrou por lá, mas foi muito bom, foi muito prazeroso. E, assim, esses eventos em que reúnem tantas pessoas de vários lugares, com vivências diferentes, com realidades diferentes, e você pensa assim, parece que só eu passo esse problema na minha igreja, né? No meu MP. Mas não. Pessoas de diversos lugares, com realidades distintas, e você vê a mão de Deus agindo de forma distinta, conforme a necessidade de cada lugar. E aí a gente confirma cada vez mais de que não é a gente. Então, ir para esses eventos, além de dar assim, um gás maravilhoso na gente, né? A gente vê como Deus age em cada canto da história, em cada canto deste mundo, a atingir o seu povo da maneira que cada um precisa. Então, é maravilhoso. Então, é nesses eventos que a gente tem assim, um vislumbrezinho da glória, de como vai ser todo mundo junto e ouvir todo mundo cantando em uma só voz, louvando. Nossa, é muito bom. É um privilégio fazer parte do povo de Deus. Isso. Fazer parte da UMP, do trabalho das federações e da Sinodal, é ouvir do que Deus está fazendo na vida dos nossos jovens. E nesses 10 anos, quantas coisas Deus realizou. E agora nós estamos aqui com a Rebeca, que também fez parte aí da federação, e tem um testemunho maravilhoso de como foi, do que isso transformou em sua vida, como que impactou a sua vida, fazer parte do trabalho da UMP. Então, eu entrei na federação em 2017, ainda na Federação de Adolescentes, né, na FALAP. E desde então, depois disso, eu já migrei para a Federação de Jovens. E quando eu entrei, assim, eu era muito tímida, né, ainda sou. Mas foi um processo, assim, que Deus foi me usando, me transformando, porque no início era muito difícil para mim falar, aparecer mais assim, e Deus foi realmente me moldando, né? E hoje, graças a Deus, acredito que não tem nada que
eu deixe de fazer por causa da minha timidez, né? Com Jesus eu consigo enfrentar as situações. E foi sobre isso que eu falei, né, no meu testemunho que eu compartilhei nas redes sociais. E também sobre que hoje eu estou na... E também, assim, hoje eu sou atual presidente da FEMOLAP, né? Legal. E na eleição do ano passado, quando eu fui para o Congresso, na minha cabeça eu estava com a ideia de não pegar nenhum cargo, né? Mas quando eu cheguei lá, Deus falou assim no meu coração, né? A gente está passando por um processo meio complicado, porque a gente teve o desmembramento do presbitério, então nossa federação está um pouco enfraquecida ainda, e a gente está com poucos jovens, né, para participar assim do trabalho da federação. E aí, quando eu cheguei no Congresso, então Deus tocou no meu coração de me dispor para a presidência. Então teve a eleição, eu me dispus e fui eleita, né? Então estou muito feliz de estar participando disso. E é uma coisa que há anos atrás, né, eu não imaginava que eu ia conseguir. Mas hoje Deus realmente me proporcionou isso. E o recado que eu dou assim para as pessoas é que se você quiser, se você se dispor, não precisa ter medo, que Deus vai te usar. Ele vai te dar tudo o que você precisar, né? Espiritualmente, emocionalmente, todas as áreas. Você só precisa querer, só precisa se dispor. E tudo o resto Deus vai fazer por você. Para que as próximas gerações colham, né, esses frutos, né, e participem disso também. Eu sonho em ver os meus filhos participando de um trabalho que um dia eu participei, o pai deles participou.